Aleluia a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui hoje nesta noite. Oh, linda igreja, meu Deus do céu. Aleluia. Feliz em rever os amigos. Feliz em rever o meu pastor. Abra sua Bíblia comigo aí. Glória a ti, Senhor Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje nesta noite, último culto da família. Fico feliz em ver muitas famílias, crianças aqui. E Deus, Ele age de uma forma tremenda e sobrenatural. Culto da família. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E Satanás, ele não fica satisfeito com a tua família, com a minha família. Mas hoje, nesta noite, o meu Deus me deu uma palavra forte para ministrar sobre família aqui neste lugar. Tenha certeza que eu sei que a sua família está sendo afligida. Mas hoje Deus tem uma revelação do alto céu para você. Eu hoje nesta noite eu vim pedindo a Deus uma palavra. Eu vim hoje nesta noite aqui pedindo para que Deus falasse comigo. E chego aqui, a gente não é surpreendido por pregar a palavra. Meu pastor disse que eu iria pregar a palavra. E assim, o bom é assim, quando Deus prepara, quando Deus chama, Deus faz algo sobrenatural. E eu pedi a Deus uma palavra aí, abri a palavra e Deus me deu uma palavra aqui. E Deus falou: olha, se prepare e prepara o meu povo, porque a glória do Senhor hoje vai descer neste lugar. É bom assim, quando a gente não prepara a palavra, quando a gente não prepara a mensagem. E o obreiro do Senhor tem que ser assim, ele tem que se apresentar aprovado, ele tem que saber manejar bem a palavra e tem que estar sempre ligado com Deus, porque a unção de Deus, meu querido, ela é forte e será forte hoje nesta noite. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, é a palavra que vai embasar a nossa fé aqui hoje nesta noite. É a palavra que será ministrada sobre a tua casa, sobre a tua família hoje nesta noite. E tenha certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Quero mais uma vez, de antemão, agradecer mais uma vez o meu pastor pela oportunidade de estar aqui ministrando, né? Satisfação mais uma vez estar com o nosso pastor aqui também nos visitando. Meu Deus, quantos amigos. Fico com saudade. A gente tem esse mês de dezembro aí, tem trabalhado muito, mas falo com o meu pastor aí, trabalho no comércio, e comércio, mês de dezembro é corrido. Trabalhei até as 18 horas hoje, onde eu trabalho, trabalhei até as 18 horas, saí correndo, é quase 1h30 de lá aqui, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos. Muitos empecilhos, Satanás tentou parar. Olha, se eu te dizer para você quantos livramentos que Deus me deu para chegar aqui hoje, nesse dia, e durante a semana Deus vem me dando, você não tem noção. Por quê? Eu recebi essa palavra que o pastor colocou aqui e guardei no meu coração, porque olha, Satanás me escolheu para tentar parar. Satanás entendeu assim, essa semana ele perturbou a minha vida, porque ele já sabia que hoje nessa noite Deus iria fazer algo diferente. Então eu quero já dizer para ele, para todos os demônios, que eles perderam, porque eu cheguei e estou aqui e a unção de Deus vai descer neste lugar. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Se coloca de pé para mim, reverência à palavra. Deus está pedindo aqui, então eu vou fazer isso. Aleluia a Deus. Se coloca de pé. 2 Reis, capítulo de número 4, tem como subtítulo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra que com certeza Deus vai trazer uma revelação, mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Todos acharam amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? E dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo de número 3 diz assim: então ele disse: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte as que estiverem cheias. Aleluia. Amém? Podeis sentar aí, desocupa suas mãos, dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor aí, porque essa palavra merece, essa palavra é digna de toda adoração e de toda honra. É uma palavra linda. Hoje nessa noite, meu querido e minha querida, Deus vai falar profundo no teu coração. Hoje nessa noite Deus te trouxe aqui neste lugar, culto da família. E hoje nessa noite Deus vai falar no teu coração. Eu pedi a Deus uma palavra para a família. E qual foi a revelação que Deus me deu? Deus me deu essa palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4. E fala de uma família, mas não uma família comum. Uma família de uma mulher
uma mulher temente a Deus, de um homem, ou melhor dizendo, de um homem temente a Deus, de um homem que tinha a sua vida voltada para Deus, um homem que acompanhava os profetas, um homem que tinha uma visão profética, um homem que temia Deus, um homem que seguia os profetas, porque a minha Bíblia diz logo no começo do início, com essa mulher quando ela vai falar com o profeta, essa mulher quando ela vai reclamar com o profeta, essa mulher quando vai fazer uma queixa com o profeta, a primeira coisa que ela faz, olha, ela diz assim: olha, o meu marido, o teu servo, o teu filho, aquele que servia com vocês, ele é morto, o meu marido está morto, e agora vem os credores para poder buscar, porque a minha Bíblia diz que ele estava devendo. E naquela época, meu querido, existia uma lei que quando o marido morresse, existia uma lei que se a pessoa estivesse devendo, se as pessoas estivessem devendo, se tivesse um credor, o credor ele tinha poder de vir e pegar o filho, ou tomar o filho para trabalhar de graça, trabalhar como escravo até que a dívida fosse paga. Pois bem, a minha Bíblia diz que agora essa mulher, ela acaba de perder o seu filho, essa mulher acaba de perder o seu marido, essa mulher acaba de perder o bem mais precioso que ela tinha, porque a minha Bíblia diz que naquela época a mulher não poderia trabalhar, não era facultado a mulher o desejo de trabalhar, ela não podia trabalhar, ela teria que ser sustentada pelo marido, quando o marido faltasse ela teria que ser sustentada pelos filhos, ou vice-versa. Pois bem, hoje nesta noite, meu querido, você conhece essa história, conhece essa passagem. Hoje nesta noite eu quero mostrar para vocês nesta noite, debaixo da graça de Deus, debaixo da revelação divina, a qual a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, e quero falar um pouquinho dessa família. Hoje nesta noite, para falar de família, eu quero falar nesta noite dessa família, uma família que está sendo destruída, uma família que agora, uma mulher, ela está tendo o desprazer de ter o seu marido morto, ela está tendo o desprazer, só quem sabe, só quem já perdeu o seu marido, só quem já perdeu o seu ente querido sabe qual é a dor. A mulher está perdendo o seu ajudador, a mulher está perdendo o seu marido, a mulher está perdendo aquele provedor da casa, a mulher está perdendo aquele a qual iria ajudá-la a ela não passar necessidade, a ela não passar nenhuma dificuldade. Pois bem, a minha Bíblia diz que agora aquela mulher perdeu. E aí, profeta? E aí, profeta? O que eu vou fazer? A minha Bíblia diz que entra no coração daquela mulher uma tristeza muito grande. Aquela mulher enterra o teu marido, aquela mulher volta para casa e ela agora se dá conta que o seu marido, ele estava muito endividado, o seu marido estava devendo os credores, o seu marido estava com uma dívida impagável, o seu marido estava com uma dívida que para pagar aquela dívida ela teria que dar os seus filhos, ela teria que agora abrir mão dos bens mais preciosos que ela tinha, porque um dos bens mais preciosos, eu digo para você, porque o marido quando faltava, os seus filhos é que eram responsáveis por sustentar aquela mãe, e como ela estava com uma dívida, como aquele homem deixou ela endividada, como aquele homem deixou ela devendo muito, os credores agora vêm bater a porta para poder levar o bem mais precioso que ela tem. Você imagina uma mãe, eu estou vendo muitas crianças aqui, você imagina uma mãe que pegou os seus filhos, que alimentou os seus filhos, que colocou eles nos seus seios, amamentou eles, viu os seus filhos crescendo, viu os seus filhos brincando, projeta para eles uma vida boa, projeta para eles algo diferenciado, e agora ela está olhando para aqueles filhos, o seu marido morreu, a sua família desmantelada, a sua família não tem mais como ter aquela comunhão, a sua família já não tem como mais ter mais alegria, o pai já não pode mais sentar com seus filhos e brincar, o pai não pode sentar mais junto com a mãe e chegar e fazer uma oração pelos filhos, o pai não pode reunir mais a sua família e se alegrar com ela. Eu penso na minha mente como pregador, que o pai, que aquela mãe olha agora, bota os seus filhos sentados numa mesa e vê que está faltando algo, vê que está faltando, tem uma cadeira vazia, sente ainda o perfume daquele homem que estava na casa, que era o provedor da casa, aquela família está destruída, além daquela família estar destruída, a mulher olha e começa a puxar as contas, e começa a olhar que ele estava com uma dívida impagável, e os credores batem a porta e olham para o filho dela e diz: olha, nós queremos os seus filhos. Eu creio, meu querido, que agora aquela mulher olha para os seus filhos, agora tem um desejo muito grande, toda mãe ama muito o filho, ninguém quer perder o seu filho, ninguém quer perder, ela entra em desespero, a sua mente agora começa a devagar, e ela começa a fazer alguns questionamentos para Deus, ela começa a questionar e diz: olha, o meu marido, ele era um homem de Deus, ele era uma pessoa que temia Deus, ele era uma pessoa que tinha uma vocação e um chamado profético. A minha Bíblia diz que esse homem, ele seguiu os profetas, e aquela mulher parou para raciocinar, aquela mulher pensou e disse: peraí, se o meu marido servia a Deus, se o meu marido era um homem temente a Deus, eu vou lá e vou reclamar com o profeta, eu vou lá e vou fazer alguns questionamentos para o profeta, porque eu não entendo. Eu ficava em casa, o meu marido ia buscar, eu ficava em casa com meus filhos cuidando deles, cuidava da casa, cuidava da roupa, cuidava do meu marido, quando
ele chegava, a comida estava pronta. Quando ele chegava, estava tudo limpo, estava tudo arrumado. E eu vou fazendo os questionamentos porque eu não entendo e não aceito por que isso aconteceu. E diz a palavra de Deus que agora aquela mulher, ela vai procurar o profeta. Ela procura o profeta Eliseu e ela vai, chega humildemente e começa a fazer os questionamentos. E a Bíblia diz logo no comecinho aqui no versículo de número 4 que nós lemos, que ela entra num diálogo com o profeta e começa a falar. A primeira coisa que ela fala, ela olha, vira para o profeta e diz assim: olha, profeta, o meu marido, olha, o teu servo, aquele que te servia, aquele que tinha realmente uma vocação, aquele que tinha um chamado, ele morreu e agora eu não sei o que fazer. Olha, antes de eu começar a ministrar a palavra hoje nesta noite, a qual nós já iremos entrar, eu estou dando uma pequena introdução para você entender o que Deus quer falar com você hoje nesta noite. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, e a primeira coisa que Deus está mandando eu falar para você hoje nesta noite, deixa eu já abrir um parênteses nessa mensagem para dizer para você: mesmo o marido daquela mulher morto, mesmo o marido daquela mulher já faltando, aquela mulher não deixou de chamar ele de marido, aquela mulher não deixou. A primeira palavra que ela falou era assim: olha, o meu marido está morto, o meu marido, ele faleceu. Muitas das vezes, meu querido e minha querida, deixa eu abrir um parênteses e começar a falar para você. Muitas vezes você, com o seu marido em vida, sequer você chama ele de meu amor, sequer você chama ele de meu querido. Você coloca tantos adjetivos nele que eu nem sei qual é. Ah, é aquele traste, ah, aquilo não presta, aquilo não vale nada. Ele está em vida e você já está amaldiçoando a tua casa, o teu casamento. Hoje nesta noite, meu querido e minha querida, Deus já está mandando dizer para você aqui: mude o teu discurso, comece a aprender com essa mulher aqui a abençoar a tua casa e abençoar a tua família e principalmente abençoar o teu marido. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. O marido morto, e a minha Bíblia diz que ela chama o meu marido profeta, morreu, o meu marido está morto. E eu aprendo com essa mulher aqui, quero que você aprenda também. Aquele homem era um bom marido, aquele homem era um homem que buscava a presença de Deus, aquele homem era um homem sincero, porque ele tinha a presença de Deus e ele buscava a Deus, e ele era um bom marido, porque mesmo ele na falta, a mulher dele ainda o chamava de marido. Aleluia. E a minha Bíblia diz agora que ela vai questionar e o profeta dá uma resposta bem seca. Se você continuar assim, a minha Bíblia diz que o profeta, quando ouve ela falar, ouve a reclamação dela, e o profeta diz assim: o que ele eu te fazer? Ou mais ou menos assim, trazendo para o dia de hoje, o que eu tenho a ver com isso? Você imagina uma mulher fragilizada pela perda do seu marido, fragilizada porque está sabendo que os seus filhos já vão embora, vão ser levados como escravos. E naquela época, quando eles iam buscar as pessoas para serem levadas de escravos, eles pegavam uma corrente, eles trancavam os pés das pessoas, eles pegavam umas correntes, trancavam as mãos, eles pegavam outras correntes e colocavam no pescoço, e a pessoa era puxada como um animal. Você imagina aquela mulher, como estava a mente dela, como estava fragilizada, como ela já estava debilitada com a sua família arrasada, a sua família destruída, a sua família num caco. E ela vai perguntar para o profeta, e o profeta diz: o que eu tenho a ver com isso? Mas eu louvo a Deus que tem uma vírgula aqui, e a história e o diálogo continua, e o profeta faz uma pergunta inspirado por Deus e diz para ela assim: mulher, o que você tem em casa? Mulher, diga para mim se você tem alguma coisa, o que você tem na tua casa? Olha, uma mulher fragilizada, e olha a resposta que ela dá para o profeta: olha, homem de Deus, eu não tenho nada. Meu Deus. Eu não tenho nada. Somente uma botija de azeite. Ah, meu Deus do céu. Aleluia a Deus. Eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Deixa eu começar a ministrar sobre a tua vida aqui hoje nessa noite. Você pode achar que não tem nada, mas o azeite está lá dentro da tua casa. Glória, glória. Você pode achar que não tem nada, mas o azeite já está dentro do teu coração. Você pode achar que você não tem nada, mas só em você ter chegado aqui, o azeite vai descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família hoje nesta noite, porque a unção do Senhor será derramada neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. A mulher, a primeira coisa que ela falou: eu não tenho nada, porque a visão dela estava cega, porque ela não tinha uma visão de mais nada, porque ela saberia que ela estava perdendo tudo, já estava perdendo a família. Eu não tenho nada, profeta, mas eu tenho uma botija de azeite. Glórias a ti, Senhor Jesus. Então, mulher, faz o seguinte: pega essa botija de azeite, vai pedir vasilha emprestada por aí, começa a pedir umas vasilhas emprestadas, vai pedir nos seus vizinhos,
entra para dentro da tua casa com os teus filhos e começa a derramar o azeite, essa pequena botija, nas outras vasilhas. E a minha Bíblia diz que aquela mulher fechou a porta, entrou para dentro de casa, fez o que o profeta mandou e começou a derramar, e começou a encher todas as vasilhas, e começou a encher todas elas, e começou a encher, começou a encher, começou a encher, encheu todas as vasilhas que ela conseguiu. E agora eu aprendo mais uma coisa com essa mulher: ela obedeceu. O que está faltando para mim e para você, o que está faltando para a igreja do Senhor, muitas vezes é dar ouvido à voz do profeta. É verdade, Deus querido. Deus às vezes libera uma palavra para você e você duvida. Deus às vezes libera uma palavra para você fazer, e você coloca tudo no teu coração. Deus ministra algo para a tua vida e você fica na dúvida. Ei, meu querido e minha querida, para Deus prosperar a tua casa, a tua família, ouça a voz do profeta. Aleluia. Entrou para dentro da casa, derramou, e você já conhece, acabou as vasilhas, acabou tudo cheio. Ela novamente vai fazer uma coisa diferente. Aquela mulher olhou, tudo cheio, todas as vasilhas, não tinha mais vasilha. Ela volta agora e vai obedecer no profeta. O que eu vou fazer com essas vasilhas? Ela volta no profeta para perguntar para ele o que ele ia fazer. É uma história bastante conhecida, e depois dessa breve introdução, eu quero entrar no teor da mensagem que eu quero pregar para você aqui hoje, que Deus mandou. Eu não quero falar sobre o azeite, eu não quero falar sobre a viúva, eu não quero falar sobre os filhos, porque eu já ministrei várias vezes sobre isso. Mas hoje, nesta noite, Deus me deu uma visão profética. Eu quero falar deste marido. Hoje, nesta noite, para ministrar o teu coração e para falar sobre a tua família, eu quero falar um pouquinho deste marido. Eu quero falar um pouquinho desta família. Não é da mulher, não é do filho, não é do azeite, porque você já conhece, já deve ter ouvido vários pregadores. Mas hoje, nesta noite, o Senhor me deu uma revelação aqui para falar um pouquinho deste marido. E hoje, nesta noite, meu querido, eu quero ser boca profética de Deus para ser usado para ti, para você entender, meu querido, porque nós vamos usar uma pessoa aqui, um defunto, meu querido. Como é que vai falar sobre um defunto? Ei, você vai falar sobre o quê? Que o defunto ressuscitou, o que aconteceu? Não. Eu quero falar um pouquinho para você entender sobre um defunto. Aleluia. Ah, mas o que você vai falar sobre defunto? Mas o que você vai falar sobre este homem? O que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu? Falar sobre um defunto, falar sobre uma pessoa morta, porque eu sei que você já ouviu sobre o azeite, eu sei que você já ouviu sobre as vasilhas, você já ouviu sobre os filhos, você já deve ter ouvido várias vezes, mas falar sobre este defunto, sobre este homem que morreu, meu querido, é revelação do céu. E se prepara, porque Deus vai falar ao teu coração nessa hora. Para falar deste homem, primeiramente, eu tenho que conhecer ele. Para falar deste homem, primeiramente, eu tenho que entender a história. Para falar deste homem, primeiramente, eu tenho que dizer para você quem ele era. Para você entender quem foi esse defunto, eu tenho que mostrar para você que ele não era qualquer um. Eu tenho que falar para você que ele não era uma pessoa, um Zé Ninguém. Para falar para você deste homem, eu tenho que dizer para você que ele era um homem zeloso pela sua família. Ele era um homem que cuidava da sua família. Ele era um homem que andava com os profetas. Ele era um homem de Deus. Aleluia. Não, ele não era qualquer um. A minha Bíblia diz que esse homem, ele servia a Deus. A minha Bíblia diz que esse homem era um homem que ele frequentava a escola de profeta. Esse homem, ele estava com Elias. Como Elias olhou lá, orou e caiu fogo do céu. A minha Bíblia diz que esse homem também, ele estava junto com Eliseu quando a unção foi derramada sobre a vida dele. Esse homem era um homem zeloso. Esse homem, ele saía todo dia pela manhã. Ele ia estar junto com os profetas. Ele ia estar junto na escola de profetas. Ele fazia aquilo que Deus mandava. Ele orava, ele jejuava, ele estava tete a tete com os profetas. Ele andava junto, ele caminhava. Ele era um homem temente a Deus. E à tarde, todo dia de manhã, ele dava um beijinho nos seus filhos. Ele abençoava a sua esposa. Ele saía, meu pastor, e iria lá fazer a obra do Senhor. Ele voltava à tarde e ele voltava maravilhado. Por quê? Ele voltava com um coração saltitante. Ele voltava com um coração alegre, porque ele via e vivenciava os milagres de Deus. Ele viu os profetas de Deus. Ele viu Elias orando e caindo fogo do céu. E ele chegava à parte da tarde, quando ele voltava com um coração alegre, ele chegava e olhava nos olhos, colocava a mesa, todos os seus filhos, colocava a sua esposa, se sentava e chamava ele e começava: olha, o papai tem algo para dizer para vocês. Olha, hoje da tarde eu estava junto com um profeta e eu olhei e eles olharam e caiu fogo do céu. E os meninos ficavam olhando para ele: papai, nos conta mais, o que aconteceu? Olha, foi uma bênção. Elias desafiou os profetas de Baal. Elias clamou e olha, quando de repente do nada caiu o fogo do céu e os meninos ficavam olhando para ele: olha, quando eu crescer eu quero ser igual o profeta Elias. Quando eu crescer eu quero ser abençoado como Elias. Quando eu crescer eu quero ter autoridade como
como Elias. Ele era um referencial para os seus filhos. Ele era um referencial para sua esposa. A sua esposa ficava olhando para ele. Ele ensinando os seus maridos, os seus filhos. E a esposa ficava olhando para o seu marido. Olha, este homem verdadeiramente é um homem de Deus. Você imagina essa mulher todo dia vendo o seu marido saindo de manhã, vindo à tarde contando a benção. Você imagina agora, outro dia esse homem sai e volta de novo. Elias já tinha morrido, ele olha assim e diz: olha, eu vi hoje, filhinhos, vamos sentar aqui de novo. Deixa eu contar mais uma historinha para vocês. Porque eu andei e eu vivenciei, aí eu vi o que aconteceu. Eu vi Elias subir numa carruagem de fogo, cair a capa sobre Eliseu, a unção dobrada. E eu vi quando Eliseu tocou e o mar e o rio abriu e ele passou, e eu fiquei admirado, filhinhos. Isso aconteceu porque eu vi. Deus maravilhoso. Um homem zeloso pela família, um homem que cuidava da família, um homem que, olha, vivenciava os milagres de Deus, um homem cheio da presença de Deus. E agora, meu querido e minha querida, está faltando aquele homem, não tem ele mais. Jeová querido. Como eu disse no começo da mensagem, aquela mulher, olha, daquela cadeira estava vazia. Aquela cadeira que este defunto aqui, que nós falamos, ensinava, disciplinava, corrigia a tua família, orientava, falava da palavra. Olha, buscava, orava com seus filhos. Aquela família está desmantelada. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem daqui nesta noite e dizer para você, meu querido e minha querida, sabe o que eu aprendo com este defunto aqui hoje nesta noite? Que você precisa ser um homem que zele pela tua família, que você precisa ser uma mulher que zele pela tua família, que ore, que seja com teus filhos, que pare, que converse, que não deixe eles se embanhar no mundo, não. Fala da palavra de Deus, orienta eles, fala o que aconteceu no culto, fala o que Deus precisa usar, fala que eles precisam ser igual o evangelista Alexandre Bruno, mostra pra eles, fala que eles precisam pregar a palavra com autoridade, fala pra eles, pelo amor de Deus. Oh, glória. Deus, Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Ei, meu querido, nada de ficar chegando em casa, começar a falar mal do culto, mal da igreja, mal disso, mal daquilo, começar a fazer fofoca. Ei, você acha que se você fofocando, quando chegar o seu filho crescer, você acha que vai querer vir pra dentro da igreja? Eu escutei certa feita um pastor contando uma história muito interessante que dizia assim: olha, o irmão vinha para a igreja, chegava em casa, estava